Rasputin, o camponês que dominou o poder. O ar que o mundo respira hoje é denso, com a ansiedade da incerteza. Vivemos numa era de excesso de informação, mas paradoxalmente, de carência de sabedoria. Buscamos fórmulas prontas, atalhos para a felicidade, gurus que nos prometam um caminho fácil. Seguimos influencers que vendem perfeição, coaches que prometem transformação em 21 dias, métodos que garantem sucesso sem dor. Mas e se a verdadeira lição não estivesse no conforto, e sim no caos? E se a chave para a autotransformação estivesse no abraço da contradição, no olhar para uma figura que a história pintou como um monstro, mas que talvez fosse apenas um homem que dominou o jogo do poder com uma autenticidade brutal? A história que se segue não é um conto de fadas. É a saga de um camponês siberiano que se tornou uma sombra no trono do Império Russo. Uma parábola sobre o poder, a fé e o abismo entre a percepção pública e a essência de um indivíduo. É a história de um homem cuja vida foi uma tempestade e cuja morte foi o prelúdio do fim de um império. Essa é a história de Grigori Rasputin e as lições brutais que ele pode te ensinar sobre influência, autenticidade e poder pessoal. A Forja do Enigma. Era uma vez, no vasto e gélido coração da Sibéria, uma aldeia que era pouco mais que um ponto na imensidão. Pokrovskoye. Foi lá, em algum momento da década de 1860, provavelmente 1869, que ele nasceu. Um lugar onde o nome Rasputin não era um símbolo de perversão ou escândalo, mas apenas um sobrenome entre tantos outros. O nome já carregava uma ironia cruel. Embora nascido Grigori Efimovich Novik, um antepassado distante, havia sido apelidado de Rasputin, uma palavra que sugeria algo como dissoluto ou devasso. O destino, parece, já desenhava suas cartas. A família Novik vivia da terra como milhões de camponeses russos. Seus pais, Efim Yakovlevich e Anna Vassilevna, eram pessoas simples, religiosas à sua maneira, lutando para sobreviver numa terra implacável que oferecia pouco além de frio e trabalho árduo. Mas mesmo nesse contexto de simplicidade brutal, o jovem Grigori parecia fora do lugar. Não tinha a robustez dos outros meninos. Era frequentemente doente, franzino, diferente. E essa diferença o isolou. Aqui está a primeira lição que a vida de Rasputin nos oferece, e talvez a mais importante. A solidão não é uma maldição, é um laboratório. Zombado pelos colegas por ser fraco e adoentado, Grigori se fechou. Mas essa solidão não o quebrou, forjou-o. Na ausência de companhia humana, ele se voltou para a natureza e para o sagrado. Tornou-se um observador, um ouvinte, alguém que decifrava os silêncios. Pense na sua própria vida. Quantas vezes você fugiu da solidão, se distraiu com um entretenimento vazio, se perdeu no barulho das redes sociais? Rasputin nos mostra que é justamente nos momentos de isolamento que descobrimos quem realmente somos. É no silêncio que ouvimos nossa voz interior. A escola, uma entidade estranha, distante da vida que conhecia, mal aprendeu a ler e escrever, e essa falta de educação formal seria mais tarde usada por seus inimigos como prova de sua barbárie. Mas, ironicamente, foi essa mesma falta de educação que o libertou. Ele não estava preso a dogmas ou ideias predefinidas. Sua filosofia seria forjada na experiência, na observação direta do mundo e dos corações humanos. Aos 18 anos, seguindo o curso natural da vida camponesa, Grigori se casou com Praskovia Fyodorovna Dubrovina, uma jovem de uma família respeitada da aldeia. Juntos, teriam 3 filhos, Dmitri, Maria e Varvara. Uma vida comum, previsível, segura. Mas a vida de casado não aplacou a fome espiritual que o consumia. Ele sentia algo mais profundo pulsando em suas veias. Um chamado que não podia ser ignorado.
A vida de camponês, com seus ciclos previsíveis de plantio e colheita, parecia uma prisão para seu espírito inquieto. E então veio o momento que define não apenas sua vida, mas o curso da história russa. A decisão de abandonar tudo. Imagine a cena. Um homem de 30 anos, com família constituída, terra para trabalhar, uma vida relativamente estável pelos padrões siberianos. E ele abandona tudo. Deixa a esposa, os filhos, a terra, a segurança. Para quê? Para se tornar um stranik, um peregrino errante. Esta é a segunda lição brutal de Rasputin. A verdadeira transformação exige sacrifício radical. Ele não esperou o momento perfeito. Não fez um plano de 5 anos. Não pediu permissão a ninguém. Quando sentiu o chamado, simplesmente foi. Começou uma vida de mendicância e oração, devagar sem destino fixo, guiado apenas pelo Espírito. Quantos de nós sentimos esse chamado interior para mudar de carreira, para iniciar um projeto, para nos libertar de uma situação que nos sufoca, mas permanecemos paralisados pelo medo? Rasputin nos ensina que o crescimento não é um evento suave, mas um processo brutal, e que a maior jornada é sempre para dentro. Pausar tudo para seguir um chamado interno. Quantos de nós teríamos essa coragem? Se essa história já está te fazendo questionar suas próprias escolhas, deixa um like para eu saber que você está conectado com essa jornada. E comenta aí, qual foi a última vez que você realmente ouviu seu chamado interior? O peregrino autêntico. A jornada de Grigori o levou através de toda a Rússia. Ele dormia em celeiros, pedia comida, dedicava-se à oração obsessiva. Sua figura, alta, magra, com olhos penetrantes e uma barba emaranhada, tornou-se familiar nas estradas e aldeias por onde passava. Durante meses, até anos na estrada, ele visitou mosteiros distantes, absorveu a sabedoria dos starets, os anciãos santos da Igreja Ortodoxa. Mas sua experiência o levou além da ortodoxia formal. Ele desenvolveu uma filosofia própria, subversiva e escandalosa. A redenção através do pecado. Para Rasputin, a santidade não era um prêmio para os justos, mas uma recompensa para os pecadores arrependidos. O maior pecado, em sua visão, era a presunção da própria santidade. A verdadeira purificação vinha da humildade, do reconhecimento da própria depravação e da busca sincera pela luz. Não se pode alcançar a luz sem antes mergulhar na escuridão, ele dizia. Não se pode conhecer a redenção sem primeiro se perder. Essa filosofia o colocou em contato com seitas místicas controversas, incluindo os Clisti. Grupos que praticavam rituais de êxtase, com danças e cânticos que buscavam união direta com Deus. Embora sempre negasse pertencer formalmente a qualquer seita, sua filosofia ecoava essas correntes subterrâneas do misticismo russo. Foi nessa peregrinação que Grigori encontrou seu maior superpoder: a autenticidade absoluta. Ele não falava como um padre ou teólogo erudito. Falava como camponês, com parábolas e histórias simples que tocavam o coração das pessoas. Não tentava impressionar com conhecimento acadêmico ou retórica sofisticada. Sua força estava, na verdade, crua, na conexão genuína com o sofrimento humano. Vivemos numa era de imagens cuidadosamente curadas. Cada post no Instagram é calculado, cada story é editado, cada aparição pública é ensaiada. Buscamos a perfeição exterior, a vida curada em posts de redes sociais, em perfis que mostram apenas o melhor ângulo da realidade. Rasputin nos força a confrontar uma verdade desconfortável. A perfeição é repulsiva. As pessoas não se conectam com a sua perfeição. Elas se conectam com a sua humanidade. Sua força não vem de esconder suas falhas, mas de abraçá-las. Ele cheirava a suor e terra. Era rústico,
mal educado, grosseiro pelos padrões da sociedade refinada. Mas foi exatamente essa verdade crua que tocou as pessoas. Ele não fingia ser algo que não era. Em nosso mundo moderno, somos ensinados a esconder nossas fraquezas, a disfarçar nossos medos, a projetar uma imagem de controle e sucesso inabalável. Rasputin nos mostra o oposto. A verdadeira força reside na vulnerabilidade assumida. Quando você para de tentar impressionar e começa a ser real, algo mágico acontece. As pessoas baixam a guarda. Elas veem em você um espelho de sua própria humanidade imperfeita, e essa conexão é mais poderosa que qualquer técnica de persuasão. A ascensão meteórica. Em 1903, a fama de Grigori como curandeiro e homem santo tinha se espalhado além de sua aldeia natal. Chegou a Kazan, importante centro espiritual, onde sua reputação o precedeu. Era procurado por pessoas de todas as classes, desde camponeses até membros da aristocracia local, mas o destino o chamava para algo maior. Em 1904, chegou a São Petersburgo, a capital do Império Russo, uma cidade de contrastes violentos onde o esplendor imperial se misturava com a miséria operária. Imagine a cena. Um camponês siberiano, com roupas simples e mãos calejadas, caminhando pelos salões dourados da capital imperial. Ele era um enigma numa sociedade de regras rígidas e etiquetas complexas. Não se encaixava em lugar algum e, por isso mesmo, se encaixava em todos os lugares. Foi apresentado ao bispo Feofan de Kazan, respeitado teólogo que ficou genuinamente impressionado com a devoção e simplicidade de Grigori. Feofan o viu como um exemplo autêntico da fé russa, um contraste refrescante com a hipocrisia e formalismo da igreja institucional. A ascensão foi meteórica, mas também perigosa. Fez amigos poderosos tão rapidamente quanto fez inimigos mortais. A igreja oficial o via com crescente desconfiança. Um homem sem educação formal, sem ordenação, com um passado misterioso, era uma afronta à autoridade e tradição. E então chegou o momento que mudaria a história, o encontro com a família Romanov. Em 1905, a Rússia fervilhava com revolução nas ruas, mas no coração do império, uma tragédia silenciosa consumia a família real. O herdeiro do trono, o pequeno tsarevich Alexei, sofria de hemofilia, uma doença herdada da rainha Vitória da Inglaterra e mantida em segredo absoluto. A imperatriz Alexandra vivia em desespero constante. Qualquer pequeno ferimento podia matar seu filho. Já havia consultado médicos, cientistas, místicos, charlatões. Ninguém conseguia aliviar o sofrimento da criança ou sua própria angústia de mãe. Foi quando o nome do homem santo siberiano chegou a seus ouvidos. Desesperada, concordou em recebê-lo. O primeiro encontro foi uma revelação. Enquanto a medicina formal falhava, Rasputin, com um simples toque e uma oração, acalmou a dor do tsarevich. O sangramento parou. A criança dormiu em paz pela primeira vez em semanas. Para Alexandra, aquilo não era medicina, era um milagre. Aqui temos uma das lições mais poderosas da vida de Rasputin para nosso mundo moderno. A verdadeira autoridade não vem de títulos, mas de resultados. Os médicos tinham diplomas, os sacerdotes tinham ordenação, os nobres tinham linhagem. Rasputin não tinha nada disso, mas ele tinha algo que nenhum deles possuía: a capacidade de resolver o problema real. Em nossa sociedade obcecada por credenciais, esquecemos que as pessoas não se importam com seu currículo. Elas se importam com sua capacidade de ajudá-las. Rasputin conquistou a confiança da família mais poderosa da Europa, não por causa de seus títulos, que não existiam, mas por causa de seus resultados. A partir daquele momento, Rasputin se tornou nosso amigo da família imperial, não por ambição política, mas por amor maternal.
Alexandra via nele não um conselheiro de Estado, mas o único homem capaz de salvar seu filho. A influência de Rasputin não vinha de sua eloquência. Ele era um orador medíocre pelos padrões formais. Sua força estava em algo muito mais raro. Ele realmente ouvia. Numa corte cheia de aduladores e políticos calculistas, ele era talvez o único que via a família imperial não como peças no jogo do poder, mas como seres humanos em sofrimento. Ele não oferecia soluções complexas ou análises sofisticadas. Oferecia presença genuína e compreensão. Em nosso mundo de comunicação superficial, mensagens de texto, posts rápidos, conversas interrompidas, a capacidade de realmente ouvir alguém se tornou um superpoder. Não é sobre o que você diz, mas sobre como você faz o outro se sentir. Rasputin nos ensina que a verdadeira comunicação não acontece com palavras brilhantes, mas com presença autêntica. Quando você realmente vê a pessoa à sua frente, não como um meio para seus fins, mas como um ser humano complexo com medos, sonhos e dores reais, você desenvolve uma influência que nenhuma técnica pode ensinar. Um camponês analfabeto conquistando a família mais poderosa da Europa. Isso não foi sorte, foi domínio de princípios que ainda funcionam hoje. Se você está percebendo como essas lições se aplicam na sua vida, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque eu vou destrinchar cada uma dessas técnicas de influência em vídeos específicos. E me conta nos comentários, qual dessas lições de liderança você mais precisa desenvolver? Vivendo as contradições, com sua posição consolidada no círculo mais íntimo dos Romanov, Rasputin poderia ter se acomodado numa vida de privilégios e reverência. Mas ele fez algo que chocou tanto seus admiradores quanto seus inimigos. Ele permaneceu exatamente quem sempre foi. Continuou frequentando tavernas, bebendo vodka com camponeses e operários. Gostava de mulheres e não fazia segredo disso. Sua casa era um ponto de encontro eclético, onde aristocratas dividiam mesa com prostitutas, onde orações fervorosas eram seguidas de risadas altas e conversas mundanas. Para a elite refinada de São Petersburgo, isso era escandaloso. Como um homem santo podia se comportar assim? Como alguém que curava o herdeiro imperial podia frequentar bordéis? A resposta está na filosofia que desenvolvera durante anos de peregrinação. Para se purificar, é preciso se sujar primeiro. Rasputin acreditava que a verdadeira santidade não vinha da negação da natureza humana, mas de sua completa experiência e superação. Não se pode vencer o que não se conhece. Não se pode transcender o que se nega. Essa filosofia, embora chocante para a ortodoxia formal, ressoava profundamente com muitos que se sentiam sufocados pela hipocrisia de uma sociedade que pregava virtude enquanto praticava corrupção nos bastidores. Vivemos numa cultura que exige coerência absoluta. Nas redes sociais, um post contraditório pode gerar uma tempestade. Na política, uma mudança de opinião é vista como fraqueza. No mundo corporativo, somos pressionados a manter uma marca pessoal consistente. Rasputin nos mostra uma verdade libertadora. Os seres humanos são paradoxos ambulantes, e essa é nossa maior força. Ele era simultaneamente um místico profundo e um homem de apetites terrenos. Era um curandeiro espiritual e um bebedor contumaz. Era profundamente religioso e provocativamente mundano. E foi exatamente essa complexidade humana que o tornou magnético. Pense em sua própria vida. Quantas partes de você mesmo você esconde para manter uma imagem coerente? Quantos aspectos de sua personalidade você reprime para se encaixar nas expectativas alheias? A autenticidade não é sobre perfeição, é sobre inteireza. É sobre abraçar toda a gama de sua experiência humana sem pedir desculpas.
A corte russa era obcecada pelo controle. Protocolos rígidos, hierarquias inflexíveis, etiquetas que governavam cada movimento. Tudo tinha que ser previsível, ordenado, controlado. Rasputin era a personificação do caos. Imprevisível, incontrolável, indisciplinado pelos padrões da sociedade formal. E foi precisamente esse elemento selvagem que se tornou sua fonte de poder. Aqui está uma das lições mais contraintuitivas para nosso mundo moderno. A obsessão pelo controle é a raiz de nossa impotência. Tentamos controlar nossas carreiras, nossos relacionamentos, nossa imagem pública, até mesmo nossos sentimentos. Planejamos cada movimento, calculamos cada risco, tentamos eliminar toda a incerteza. E no processo, perdemos nossa vitalidade, nossa espontaneidade, nossa capacidade de responder genuinamente ao momento presente. Rasputin nos ensina que a verdadeira força não está em lutar contra o caos, mas em dançar com ele. Ele se entregou ao seu destino sem tentar controlar cada detalhe. E ao fazer isso, encontrou um poder que aqueles obcecados pelo controle nunca poderiam ter. O preço do poder. A ascensão meteórica de Rasputin veio com um preço inevitável. Ele se tornou o alvo de todas as frustrações de um império em colapso. Para a aristocracia russa, sua presença no círculo imperial era uma humilhação insuportável. Como um camponês sujo e analfabeto, ousava ter acesso ao czar, enquanto eles, com suas linhagens ancestrais e educação refinada, eram deixados de fora. A imprensa, sedenta por sensacionalismo, encontrou nele a figura perfeita para demonizar. As histórias se multiplicavam. Orgias selvagens, manipulação da czarina, conspirações com a Alemanha. A maioria eram invenções puras, mas a lama grudou em sua reputação. A Igreja Ortodoxa Oficial, ressentida com sua popularidade e autonomia, o acusava de ser herege, charlatão, falso profeta. Padres que nunca tinham curado uma dor de cabeça denunciavam o homem que acalmava o sofrimento do herdeiro imperial. O que estava acontecendo era um fenômeno atemporal, o scapegoating. Quando uma sociedade está em crise, ela busca desesperadamente alguém para culpar. Alguém que personifique todos os problemas, que carregue toda a responsabilidade, que sirva como válvula de escape para a ansiedade coletiva. Rasputin se tornou esse bode expiatório. Tudo que estava errado na Rússia, a guerra desastrosa, a economia em colapso, a instabilidade política, foi colocado em suas costas. Como se a eliminação de um homem pudesse resolver décadas de má governança e injustiça sistêmica. Essa dinâmica continua viva em nosso mundo, nas redes sociais, no ambiente corporativo, na política. Sempre que as coisas dão errado, buscamos um vilão individual para carregar toda a culpa. Se você alcança algum sucesso, especialmente se vem de baixo, prepare-se. O sucesso conspícuo atrai inveja e a inveja busca destruição. A lição não é se esconder ou diminuir suas conquistas. É entender que o ataque vem com o território e desenvolver a resiliência emocional para navegá-lo sem perder sua essência. A Primeira Guerra Mundial se tornou o catalisador final para a queda dos Romanov e o aprofundamento do ódio contra Rasputin. Com o czar Nicolau II no fronte, a czarina Alexandra assumiu maior responsabilidade governamental e Rasputin se tornou seu conselheiro mais próximo. Os rumores explodiram. Ele estava manipulando a czarina para favorecer a Alemanha, sabotando o esforço de guerra, vendendo segredos militares. A histeria chegou a tal ponto que ele foi retratado como literalmente o anticristo. Mas os documentos históricos revelam uma realidade diferente e muito mais complexa. Rasputin havia se oposto à guerra desde o início.
Em 1914, ainda se recuperando de uma tentativa de assassinato, ele havia implorado ao czar para não entrar no conflito. Se a Rússia entrar nesta guerra, profetizou, será o fim da dinastia e o fim da própria Rússia. Durante a guerra, seus conselhos eram consistentemente pela moderação e pela busca da paz. Ele via o conflito não como uma questão de honra nacional, mas como uma matança sem sentido que destruiria tudo que amava. Numa atmosfera de histeria patriótica, onde questionar a guerra era considerado traição, Rasputin teve a coragem de ser a voz solitária da razão. Ele foi o único no círculo do poder que se atreveu a dizer: este caminho leva ao abismo. Essa é talvez sua lição mais relevante para nossos tempos. Às vezes, a maior coragem não está em seguir a multidão, mas em ficar sozinho com a verdade. Quantas vezes você se calou quando sabia que algo estava errado? Quantas vezes foi com a corrente para evitar o conflito, mesmo sabendo que o caminho era destrutivo? Rasputin nos mostra que o preço de dizer a verdade pode ser alto. Ele foi demonizado, perseguido, assassinado por isso. Mas o preço de não dizê-la é ainda maior: a destruição daquilo que mais importa. A inveja e o ódio estão se fechando sobre ele, e o que vem agora vai mudar a história para sempre. Mas antes de eu contar como essa tragédia se desenrola, me diz uma coisa: você já foi alvo de inveja por causa do seu sucesso? Como você lida com isso? Compartilha esse vídeo se você conhece alguém que precisa entender essas dinâmicas de poder. A conspiração e o sacrifício. Em dezembro de 1916, a histeria contra Rasputin atingiu o ponto de ebulição. A aristocracia russa, desesperada para salvar a monarquia e a si mesma, acreditou que encontrara a solução: eliminar o que viam como a fonte de todo o mal. O príncipe Félix Yusupov, um dos homens mais ricos da Rússia, tornou-se o arquiteto principal da conspiração. Yusupov era ele próprio um homem de contradições, um aristocrata refinado, fascinado pelo misticismo e pela decadência. Em Rasputin, ele via simultaneamente aquilo que desprezava e aquilo que secretamente desejava. O plano era brutal em sua simplicidade: atrair Rasputin ao palácio de Yusupov com a promessa de conhecer a esposa do príncipe, a bela Irina, e então envenená-lo. A noite de 29 para 30 de dezembro de 1916 se tornou uma das mais macabras da história russa. Eles tentaram envenená-lo com bolos de cianeto e vinho envenenado. Quando o veneno aparentemente não fez efeito, Yusupov atirou nele a queima-roupa. Rasputin caiu, mas de alguma forma se levantou e tentou fugir. Foi então espancado, esfaqueado e finalmente jogado no rio Neva, onde morreu afogado. A ironia é brutal. Os conspiradores acreditavam que estavam salvando a Rússia. Na realidade, estavam assinando sua sentença de morte. A morte de Rasputin não purificou a Rússia como seus assassinos esperavam. Ao contrário, sua morte removeu a última barreira entre a família imperial e a revolução. Por mais controverso que fosse, Rasputin era um dos poucos que realmente se importava com o destino dos Romanov. Sua influência, embora mal vista publicamente, muitas vezes servia como um contrapeso moderador às decisões mais desastrosas. Com sua morte, a czarina Alexandra perdeu seu principal apoio emocional. O czar Nicolau II perdeu um conselheiro que, por suas falhas, pelo menos dizia a verdade. E o povo russo perdeu seu bode expiatório. Apenas 2 meses depois, em fevereiro de 1917, a Revolução varreu a dinastia Romanov. Em julho de 1918, toda a família imperial foi executada pelos bolcheviques. A tragédia final de Rasputin nos ensina algo profundo sobre a natureza humana, nossa necessidade desesperada de encontrar um vilão simples para problemas complexos.
Era mais fácil culpar um camponês siberiano do que confrontar décadas de má governança, injustiça social e decisões políticas desastrosas. Era mais reconfortante acreditar que todos os problemas da Rússia tinham um rosto, o de Rasputin, do que aceitar que o sistema inteiro estava podre. Vemos essa mesma dinâmica hoje, no mundo corporativo que culpa um funcionário pelo fracasso de uma estratégia, na política que transforma indivíduos em símbolos de tudo que está errado, nas redes sociais que destroem vidas para expiar culpas coletivas. A verdade é que os problemas sistêmicos raramente têm causas simples ou soluções fáceis. Mas é humano buscar simplicidade, buscar alguém para culpar, buscar uma explicação que nos libere da responsabilidade coletiva. As lições do enigma. A história de Grigori Rasputin é, no final das contas, um espelho. Nele, vemos refletidas nossas próprias contradições, medos e anelos mais profundos. Não era um santo. Bebia, gostava de mulheres, tinha um temperamento explosivo. Não era um demônio, curava crianças doentes, consolava mães aflitas, profetizou com precisão a destruição que a guerra traria. Era simplesmente, irredutivelmente humano. E talvez seja isso que mais nos perturba nele. Numa época que exige que sejamos unidimensionais, ou totalmente bons, ou totalmente maus, ou perfeitamente coerentes, ou completamente descartáveis, Rasputin nos confronta com a possibilidade libertadora de ser completamente contraditório e, ainda assim, poderoso. Aqui estão as lições que sua vida nos deixa. A solidão como laboratório de autoconhecimento. Foi no isolamento que ele descobriu quem era. Em nossa era de distrações constantes, precisamos redescobrir o valor do silêncio interior. A coragem de seguir o chamado interior, ele abandonou a segurança para perseguir algo maior. A transformação real exige riscos reais. Autenticidade como superpoder. Numa sociedade de imagens falsas, ser genuinamente você mesmo se torna revolucionário. A força está na vulnerabilidade. Suas imperfeições o conectavam às pessoas de forma mais profunda que qualquer perfeição poderia. Autoridade real versus formal. Títulos não criam liderança, resultados, sim. O poder do verdadeiro ouvinte, em um mundo de comunicação superficial, realmente ouvir alguém se tornou um superpoder. Abraçar contradições internas. Somos todos paradoxos. A força está em aceitar isso, não em negá-lo. Entrega versus controle. A obsessão pelo controle nos enfraquece. A capacidade de dançar com o caos nos fortalece. Sucesso atrai inveja. Se você se destaca, especialmente vindo de baixo, prepare-se para o ataque. Desenvolva resiliência. A coragem de dizer verdades inconvenientes. Às vezes, a maior coragem está em ficar sozinho com a verdade. Como sociedades criam bodes expiatórios, problemas complexos raramente têm vilões simples. Cuidado para não ser usado como válvula de escape para ansiedades coletivas. Grigori Rasputin viveu apenas 47 anos, mas abalou um império que durava 3 séculos. Não através de exércitos ou riquezas, mas através da força bruta de ser absolutamente, irredutivelmente ele mesmo. Numa época que nos pressiona a ser perfeitos, polidos, previsíveis, ele nos mostra que nossa maior força pode estar justamente naquilo que tentamos esconder. Nossa humanidade crua, nossas contradições assumidas, nossa capacidade de abraçar o caos e transformá-lo em poder pessoal. A questão que fica é: você tem a coragem de ser tão autêntico quanto foi perigoso para um império? Se essa história te fez questionar o que você sabe sobre poder, influência e autenticidade, você está no lugar certo. Se inscreve no canal se ainda não se inscreveu, porque eu vou continuar destrinchando essas figuras históricas que têm lições brutais
para a nossa vida moderna. Comenta aqui embaixo qual dessas 11 lições mais te impactou e qual você vai começar a aplicar na sua vida ainda hoje. E se você quer entender ainda mais sobre os segredos de influência que Rasputin dominava, as técnicas específicas de comunicação que ele usava, como ele lia pessoas, como construía confiança em minutos, clica no vídeo que está aparecendo na tela agora. Eu vou mostrar como aplicar essas habilidades de forma ética na sua vida profissional e pessoal. Lembra, Rasputin não tinha diploma, não tinha dinheiro, não tinha conexões, mas tinha algo que vale mais que tudo isso: autenticidade absoluta e coragem de ser ele mesmo. Você tem essa mesma força dentro de você. Muito obrigado pela atenção na série Rasputin.